Oi, gente. Então, essa aqui vai ser uma aula sobre a ponte, que no caso é a segunda parte das aulas sobre o tronco encefálico. E se é a primeira vez que você está vendo essa aula, talvez seja bem difícil de entender algumas coisas, porque a neuroanatomia tem coisas que realmente são difíceis da gente guardar, da gente decorar. Tem coisas que eu acho mais complicadas, como por exemplo os núcleos de nervos cranianos. E para eu aprender, eu só consigo se eu for olhando várias imagens, vários desenhos para entender exatamente o que o texto quer dizer, né? Então, por isso nessa aula eu coloquei vários desenhos, várias imagens de atlas para facilitar um pouco. E se é a primeira vez que você está vendo esse conteúdo, mesmo que você não entenda algumas coisas, o importante é você saber que existe, por exemplo, tal estrutura. Você não precisa sair decorando tudo, o importante é entender como as coisas funcionam como um todo. E geralmente a gente assimila, a gente entende todo esse conteúdo depois de ver tudo praticamente, assim. Então qualquer dúvida, mandem aí nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Bom, começando agora, aqui a gente tem uma imagem de uma face medial do encéfalo exposta por um corte sagital mediano, e a gente consegue ver que a ponte é uma parte do tronco encefálico que está localizada entre o bulbo e o mesencéfalo. Então, vimos na aula anterior que o bulbo é essa porção mais caudal do tronco encefálico. Então, entre o bulbo e o mesencéfalo, a gente vai ter a ponte, que é essa parte mais globosa intermediária do tronco encefálico, que eu estou circulando aqui. A ponte está situada ventralmente ao cerebelo, ou seja, ela está localizada anteriormente a ele, e ela repousa sobre a parte basilar do osso occipital e também sobre o dorso da célula túrcica do osso esfenoide. Assim como na aula do bulbo, a gente vai ver primeiro a parte da macroscopia, ou seja, as estruturas que a gente consegue ver olhando para a peça. E aqui, só para a gente relembrar, a gente tem as três vistas do tronco encefálico. A primeira é a vista ventral ou vista anterior, a segunda é a vista dorsal ou posterior, e a última é a vista da face medial exposta por um corte sagital mediano. E a gente vai começar vendo agora pela parte ventral da ponte. Uma característica muito importante é que na base da ponte, na parte ventral, a ponte apresenta uma estriação transversal, ou seja, você consegue perceber a presença de numerosos feixes de fibras transversais percorrendo essa região da ponte. Então, em algumas peças e imagens dá para a gente ver melhor essas fibras transversais, como no caso dessa imagem, que dá para ver bem certinho essas fibras que estão passando transversalmente sobre a base da ponte. E essas fibras, elas vão acabar convergindo de cada lado da ponte para formar um volumoso feixe de fibras que se chama pedúnculo cerebelar médio, que faz essa comunicação entre a ponte e o cerebelo. Então aqui a gente consegue ver o pedúnculo cerebelar médio, que tem essas fibras que estão vindo para cá até o cerebelo. Observando essa imagem do néter agora, existe um nervo que emerge nesse limite entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio. E esse nervo se chama nervo trigêmeo, que é o quinto par craniano, que está emergindo logo ali entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio. O nervo trigêmeo, ele é bem calibroso, como vocês podem ver, e a emergência dele se faz através de duas raízes. Uma raiz maior, que é a raiz sensitiva, e outra menor, que é a raiz motora do nervo trigêmeo. Então aqui a gente tem a raiz maior, que é a raiz sensitiva, e a gente tem aqui a raiz menor, que é a raiz motora do nervo trigêmeo. E a gente consegue ver dos dois lados, né? Aqui a raiz a menor e a raiz maior. Então tudo isso daqui é o nervo trigêmeo.
Então a raiz maior é a raiz sensitiva e a menor é a raiz motora. Agora, se vocês observarem nessa porção mais mediana da ponte, da base da ponte, na porção ventral, vocês vão ver um sulco que a percorre de forma longitudinal. Esse sulco que percorre a ponte longitudinalmente é o sulco basilar, que basicamente vai abrigar, vai alojar a artéria basilar. E lembrando que a artéria basilar ela é formada pela anastomose das duas artérias vertebrais, ao nível do sulco bulbopontino. E outra coisa muito importante que eu já falei na aula de bulbo é que na ponte existe um sulco que separa ela do bulbo, que se chama sulco bulbopontino, que a gente consegue ver logo aqui. Então aqui a gente tem o sulco bulbopontino, que em alguns livros chamam de junção bulbopontina. E esse sulco, ele é considerado o limite inferior da ponte e o limite superior do bulbo. E mais importante ainda é que nesse sulco saem alguns nervos cranianos. Então, a partir da linha mediana, o primeiro nervo a sair do sulco bulbopontino é o nervo abducente, que a gente consegue ver aqui. Então, esse daqui é o nervo abducente, que é o sexto par craniano. Então, mais lateralmente, a gente vai ter o nervo facial, que a gente consegue ver aqui. E por último, mais lateralmente ainda, a gente tem o nervo vestíbulo coclear. Aqui o nervo facial e aqui o nervo vestíbulo coclear. Então, resumindo, de medial para lateral a gente vai ter o abducente, o facial e o vestíbulo coclear, o 6, o 7 e o 8. E lembrando que eles são pares, né? Logo, tem do outro lado também. Aqui a gente consegue ver o abducente, o facial e o vestíbulo coclear. E outra forma da gente localizar o nervo abducente é sabendo que ele emerge entre a ponte, que a gente está vendo aqui, entre a ponte e a pirâmide bulbar. Então aqui a gente tem a pirâmide bulbar, uma forma da gente localizar ele, a gente vai encontrar um nervo abducente entre a pirâmide bulbar e a ponte. E para localizar o nervo vestíbulo coclear, basta saber que ele está bem próximo do flóculo do cerebelo. Então aqui a gente tem o flóculo do cerebelo, a gente também tem um plexo coroide aqui. Então bem próximo aqui do flóculo do cerebelo a gente tem o nervo vestíbulo coclear. E medialmente ao nervo vestíbulo coclear a gente tem o nervo facial. E outro detalhe é que entre o nervo vestíbulo coclear e o facial existe um nervo chamado nervo intermédio, que a gente consegue ver aqui. O nervo intermédio. E o nervo intermédio nada mais é do que a raiz sensitiva do nervo facial, do sétimo par craniano. Então a presença de tantas raízes de nervos cranianos em uma área pequena como essa que a gente viu acaba explicando uma riqueza de sintomas observados nos casos de tumores que acometem essa área. Isso acaba levando a uma compressão dessas raízes. Isso causa o que a gente chama de síndrome do ângulo pontocerebelar. Então, a gente praticamente viu tudo sobre essa parte ventral da ponte, que não tem tanta coisa assim, é mais os nervos cranianos. E agora a gente vai ver um pouco da vista dorsal. Então, na aula de bulbo, antes eu mostrei para vocês muita coisa da cavidade do quarto ventrículo, do seu assoalho, mas agora eu quero revisar algumas outras coisas e focar mais na parte da ponte. E relembrando um pouco agora, o quarto ventrículo ele também pode ser chamado de cavidade do rombencéfalo, e ele tem uma forma parecida com um losango. E ventralmente ao quarto ventrículo a gente tem o bulbo e a ponte, dorsalmente a gente vai ter o cerebelo,
e caudalmente a gente tem o canal central da medula e cranialmente o aqueduto cerebral. O quarto ventrículo, ele se comunica com o espaço subaracnoide por meio das aberturas laterais e uma abertura mediana. As aberturas laterais são os forames de Lúcica e a abertura medial é o forame de Magendie. Então, nessa região aqui do assoalho, a gente vai ter uma região que se chama recesso lateral. E nesse recesso lateral a gente vai ter uma abertura de cada lado, que são os forames de Lúcica, são as aberturas laterais do quarto ventrículo. O forame de Magendie a gente consegue ver melhor no corte sagital mediano do quarto ventrículo, que depois eu vou mostrar para vocês. Então é desse jeito que o líquor ele consegue passar do quarto ventrículo para o espaço subaracnoide. Então, relembrando lá da aula de bulbo, o assoalho do quarto ventrículo ele é percorrido por um sulco em toda a sua extensão, que se chama sulco mediano. Na porção fechada a gente tem do bulbo a gente tem o sulco mediano posterior e nessa porção aberta a gente tem o sulco mediano em toda a sua extensão aqui do assoalho do quarto ventrículo. E além do sulco mediano, também existe um outro sulco que se chama sulco limitante. Então aqui a gente tem um sulco limitante, e esses dois sulcos, o sulco mediano e o limitante, eles delimitam toda uma região chamada de eminência medial que a gente consegue ver aqui. Então toda essa região é a eminência medial. Só fazendo um adendo aqui sobre uma coisa muito importante sobre o sulco limitante. Se vocês lembrarem lá da embriologia, que está lá no capítulo 2 do Ângelo Machado, a gente tem um sulco limitante do tubo neural. E esse sulco limitante no tubo neural, ele vai separar a lâmina alar da lâmina basal. Dessa lâmina alar surgem os neurônios ligados à sensibilidade e da lâmina basal surgem os neurônios relacionados à motricidade. Então esse sulco limitante, ele separa os núcleos motores que são derivados da lâmina basal, e esses núcleos eles estão situados mais medialmente, e vai separar dos núcleos sensitivos que são derivados da lâmina alar, que estão situados mais lateralmente. Então esses núcleos aqui em azul são os núcleos que são derivados da lâmina alar e eles estão situados mais lateralmente. E esses núcleos aqui em vermelho e laranja, eles são os núcleos motores que são derivados da lâmina basal. Então isso vai ajudar vocês entenderem lá na frente a disposição dos núcleos dentro do tronco encefálico e o porquê a localização deles é desse jeito. Continuando a explicação, então o sulco limitante depois ele se alarga para formar duas depressões, que são as fóveas superior e inferior. Tudo isso daqui é o sulco limitante, e aqui a gente tem a fóvea superior e mais inferiormente a gente tem a fóvea inferior. A gente também tem o sulco mediano. Entre o sulco mediano e o sulco limitante, a gente tem toda essa região que se chama eminência medial. E falando mais um pouco da eminência medial, bem no meio do assoalho do quarto ventrículo, a eminência medial se dilata para formar de cada lado uma elevação arredondada, uma protuberância, que se chama colículo facial, que a gente pode ver aqui. O colículo facial ele é formado por fibras do nervo facial nessa região que contornam o núcleo do nervo abducente aqui internamente. Então, o colículo facial nada mais é do que essa elevação na eminência medial, que mais internamente corresponde às fibras do nervo facial que estão contornando o núcleo do nervo abducente que está logo aqui. Agora, lateralmente ao sulco limitante, indo para a região dos recessos laterais de cada lado, existe
uma área meio triangular que se chama área vestibular, que a gente consegue ver aqui. Essa área vestibular corresponde aos núcleos vestibulares do nervo vestíbulo coclear, que logo logo eu vou explicar ele para vocês. A gente também consegue ver as estrias medulares, que percorrem o assoalho do quarto ventrículo transversalmente. E quase terminando essa parte agora, a gente tem aqui o locus ceruleus, que está localizado lateralmente à eminência medial e se estende da fóvea superior em direção ao aqueduto cerebral. Então essa região aqui mais escura é o locus ceruleus, que é uma área onde existem os neurônios mais ricos em noradrenalina do encéfalo. E aqui a gente tem uma imagem de uma vista dorsolateral do tronco encefálico. E eu vou deixar vocês tentarem localizar as estruturas aí. Eu vou passar rapidinho essa imagem. E ainda temos o teto do quarto ventrículo. A metade cranial do quarto ventrículo, ela é constituída pelo véu medular superior, que a gente consegue ver aqui, que é uma fina lâmina de substância branca que se estende entre os dois pedúnculos cerebelares superiores. E na metade caudal do quarto ventrículo, aqui, a gente tem a tela corioide, que é uma estrutura formada pela união do epitélio ependimário juntamente com a pia mater. Então, a pia mater mais o epitélio ependimário formam a tela corioide. E a pia mater ela vai estar reforçando externamente esse epitélio aqui. A tela corioide ela tem projeções bem irregulares que se invaginam na cavidade ventricular para formar o plexo coroide do quarto ventrículo. Então, os plexos coroides, eles produzem o líquido cerebroespinhal, basicamente, e esse líquido cerebroespinhal vai estar circulando dentro dos ventrículos. Então, aqui a gente também consegue ver o forame de Magendie, que eu não tinha mostrado antes para vocês. Então, a gente viu quase toda a parte da anatomia macroscópica da ponte. E também grande parte do quarto ventrículo, né? Aqui eu só vou passar essas imagens, caso vocês queiram revisar alguma estrutura aqui. Uma imagem do Yokoshi. E aqui a gente tem uma imagem que nos interessa, que dá para ver os nervos cranianos da ponte. Então, toda essa região aqui é a base da ponte. Aqui seria a região mais ou menos do sulco basilar. Aqui a gente tem o sulco bulbopontino. Aqui a gente tem o pedúnculo cerebelar médio, as fibras dele passando para cá, né? Então, entre a base da ponte e o pedúnculo cerebelar médio, a gente tem a emergência do nervo trigêmeo, que a gente consegue ver aqui. Esse é o nervo trigêmeo. E no sulco bulbopontino, de medial para lateral, a gente vai ter o nervo abducente aqui. Depois a gente tem o nervo facial. E aqui o nervo vestíbulo coclear. Basicamente seria isso. Então reparem que entre a pirâmide bulbar e a ponte a gente tem a emergência do nervo abducente. E só mostrando agora essa imagem de uma vista dorsal do tronco encefálico, que mostra o assoalho do quarto ventrículo. Aqui a gente tem o sulco mediano. Essa aqui é a parte do assoalho do quarto ventrículo. E essa outra parte é o assoalho do quarto ventrículo dissecado. Então, basicamente, o que eu quero mostrar para vocês aqui é aquela região onde seria o colículo facial, mais ou menos aqui. A gente consegue ver as fibras do nervo facial contornando o núcleo do nervo abducente.
Então aqui a gente tem o núcleo do nervo abducente e a gente consegue ver essas fibras aqui contornando, né, as fibras do nervo facial contornando o núcleo do nervo abducente. Aqui a gente tem o nervo vestíbulo coclear, as estrias medulares do quarto ventrículo e basicamente é isso. Agora a gente vai ver esses nervos cranianos que estão relacionados com a ponte. Então eu vou tentar falar tudo que eu achar importante relacionado a esses nervos, a função, os núcleos, o trajeto deles, o exame físico, um pouco do exame físico, né? Algumas lesões também, algumas relações clínicas. E se é a primeira vez que você está vendo esse conteúdo, vai ficar um pouco difícil de assimilar tudo, mas aos poucos a gente vai entendendo melhor. A gente tem que lembrar então que dos 12 pares de nervos cranianos, 10 desses pares saem do tronco encefálico. Então, os dois nervos que não surgem do tronco encefálico são os nervos olfatório e o óptico. O olfatório se liga ao telencéfalo e o óptico ele se liga ao diencéfalo. Desses 10 nervos que saem do tronco, os que saem da ponte são os nervos trigêmeo, o abducente, o facial e o vestíbulo coclear. Então, o trigêmeo é o quinto par craniano, o abducente é o sexto par, o facial é o sétimo par craniano e por último a gente tem o nervo vestíbulo coclear, 5, 6, 7 e 8. E aqui eu só vou revisar novamente os nervos para a gente memorizar certinho. Então, entre a base e o pedúnculo cerebelar médio, a gente tem o nervo trigêmeo. Ele tem duas raízes, uma raiz sensitiva, que é a raiz maior, e uma raiz motora, que é uma raiz menor. Então, tudo isso é o nervo trigêmeo, entre a base da ponte e o pedúnculo cerebelar médio. No sulco bulbopontino, de medial para lateral, a gente vai ter o nervo abducente. Depois a gente tem o nervo facial. E a gente tem a raiz sensitiva do nervo facial, que é o nervo intermédio. E por último, a gente tem o nervo vestíbulo coclear. A gente conhece a origem aparente desses nervos no encéfalo. Agora a gente tem que lembrar da origem aparente deles no crânio, os locais de saída dos nervos cranianos ali no crânio. Vamos seguir a ordem começando pelo trigêmeo até o vestíbulo coclear. Então, eu vou mostrar para vocês depois que o trigêmeo ele tem 3 ramos. E a gente vai ver agora. E cada ramo do nervo trigêmeo vai passar por um forame diferente. O primeiro ramo deles é o nervo oftálmico, que vai passar pela fissura orbital superior. Depois a gente tem o ramo maxilar, que vai passar pelo forame redondo. E por último, o ramo mandibular, que passa pelo forame oval. Em seguida a gente tem o nervo abducente, que também passa pela fissura orbital superior. Depois a gente tem o nervo facial e o intermédio, que eles vão entrar pelo meato acústico interno, e eles saem do outro lado pelo forame estilomastoideo. Então a gente consegue ver o meato acústico interno aqui, o nervo facial entra por aqui e ele vai sair do outro lado pelo forame estilomastoideo. E por último a gente tem o nervo vestíbulo coclear, que a gente vê ele aqui, e ele vai penetrar no osso temporal pelo meato acústico interno, mas ele não sai do crânio. Aqui a gente tem um panorama geral das funções desses nervos cranianos, e de forma geral, o nervo trigêmeo ele é responsável pelos reflexos corneanos, os reflexos da córnea, pela sensibilidade da face e pelos movimentos mandibulares relacionados à mastigação. O nervo abducente, ele basicamente vai inervar o músculo reto lateral do olho, que faz o movimento de abdução, a movimentação lateral do bulbo ocular. O nervo facial, ele é relacionado aos movimentos faciais e tem a parte do nervo intermédio, que é a parte sensitiva e visceral do nervo facial.
E por último, a gente tem o nervo vestíbulo coclear, que tem função de audição e equilíbrio praticamente. E agora a gente vai ver cada um desses nervos especificamente, e muita coisa da microscopia a gente já vai ver agora. E quando eu falar da estrutura da ponte, eu vou detalhar um pouco melhor tudo isso. O primeiro nervo que a gente vai ver especificamente agora é o nervo trigêmeo, que é o quinto par craniano. E o nervo trigêmeo ele é composto por 4 núcleos de nervos cranianos que estão localizados no tronco encefálico e na parte superior da medula espinhal. Desses 4 núcleos, 3 núcleos são sensitivos, que são os núcleos do trato espinhal do nervo trigêmeo, o núcleo sensitivo principal e o núcleo do trato mesencefálico. E por último, a gente tem aquele núcleo motor, que se chama núcleo motor do nervo trigêmeo. Depois dessas fibras que se originam desses núcleos, elas vão emergir no encéfalo entre a base da ponte e o pedúnculo cerebelar médio, formando uma raiz motora pequena, que eu mostrei para vocês antes, e uma raiz sensitiva muito maior e bem calibrosa. Essas duas raízes emergem nesse local aqui, então a gente sabe que o nervo trigêmeo ele é um nervo misto, pois ele tem componentes aferentes e componentes eferentes. E o fato dele ter 3 núcleos sensitivos e apenas um núcleo motor, isso explica o porquê a raiz sensitiva acaba sendo muito maior do que a raiz motora. O nervo trigêmeo ele deixa a face anterior da ponte com uma pequena raiz motora e uma grande raiz sensitiva. E o nervo ele segue para frente, deixando a fossa craniana posterior e repousa sobre a face superior do ápice da parte petrosa do osso temporal na fossa média do crânio. Então, a grande raiz sensitiva, ela se expande formando o gânglio trigeminal em forma crescente. Esse gânglio trigeminal ele se localiza dentro de uma bolsa de dura mater denominada cavidade trigeminal ou cavidade de Meckel. Então, existe um gânglio trigeminal que é formado por neurônios sensitivos, e o prolongamento desses neurônios é que forma a raiz sensitiva, sendo que é a maior raiz. Distalmente ao gânglio trigeminal, depois que esses neurônios do gânglio se prolongam, a gente tem os 3 ramos do nervo trigêmeo, ou seja, a gente tem a divisão do trigêmeo. E como eu falei antes para vocês, os 3 ramos do nervo trigêmeo são o nervo oftálmico, o nervo maxilar e o nervo mandibular. De forma geral, esses nervos são responsáveis pela sensibilidade somática geral de grande parte da cabeça, através de fibras aferentes somáticas gerais. E essas fibras elas vão levar impulsos esteroceptivos e proprioceptivos. Esses impulsos esteroceptivos são sensações de dor, temperatura, pressão e tato que vão se originar da pele, da face, da fronte, da conjuntiva ocular, da parte ectodérmica da mucosa da cavidade bucal, do nariz e também dos seios paranasais, também dos dentes, dos 2/3 anteriores da língua e da maior parte da dura mater craniana. Já os impulsos proprioceptivos, eles têm origem em receptores localizados nos músculos mastigadores e na articulação temporomandibular. Já a raiz motora do nervo trigêmeo, ela tem fibras que acompanham o nervo mandibular, que se distribui aos músculos mastigadores. Então essa raiz motora vai se distribuir aos músculos temporal, masseter, pterygoide lateral, pterygoide medial, miloioideo e o ventre anterior do músculo digástrico. As fibras que inervam esses músculos são fibras eferentes viscerais especiais. E com relação ao nervo trigêmeo, existe um problema médico que é bem frequentemente observado,
que se chama neuralgia do trigêmeo. E a neuralgia do trigêmeo é uma condição neurológica extremamente dolorosa, que ela é caracterizada por paroxismos de dor intensa, em pontadas agudas ou lancinantes, que são semelhantes a choques elétricos na distribuição dos ramos do nervo trigêmeo. Essa dor ela pode ser provocada pela estimulação tátil da face em uma ou mais áreas especialmente sensíveis, que são conhecidas como zonas de gatilho. E geralmente essas zonas de gatilho, são nas margens das raízes dos nervos oftalmico e maxilar, ou também pode ser nas margens dos nervos maxilar e mandibular. E as formas típicas de estimulação que desencadeiam a dor são, por exemplo, lavar a boca, se barbear, escovar os dentes, um vento frio e coisas parecidas assim. Em relação à fisiopatologia, alguns autores tentaram solucionar a causa desse problema. Em 1972, um residente de neurocirurgia chamado Peter Janetta, ele propôs uma teoria sobre isso se baseando em observações de seus professores. Ele basicamente atribuiu a neuralgia do trigêmeo a uma compressão da raiz trigeminal por um vaso sanguíneo, geralmente a artéria cerebelar superior, que formava uma alça em torno dessa parte não mielinizada da raiz nervosa, imediatamente depois de sua saída da ponte. Então aqui a gente consegue ver a artéria cerebelar superior, e aqui a gente tem o foco de origem da neuralgia do trigêmeo. E essa hipótese ela foi apoiada pela observação de que até 80% dos pacientes eles conseguiam obter analgesia com um procedimento cirúrgico que ficou conhecido como descompressão microvascular, ou procedimento de Janetta. Por meio desse procedimento, essa alça vascular ela é exposta e liberada do nervo por dissecção, e depois eles colocam uma esponja pequena de material sintético, eles colocam um teflon, de modo a separar essas duas estruturas, né? Separar a artéria cerebelar superior do nervo trigêmeo. E basicamente seria isso. Aqui a gente tem umas imagens do livro de propedêutica da Barbara Bates, da 11ª edição. E a gente divide essa semiologia do nervo trigêmeo em três partes. Uma parte motora, outra sensitiva e depois uma parte do reflexo corneano. Primeiramente, a gente vai fazer o teste do componente motor, no qual a gente vai palpar os músculos temporal e masseter e pedir para o paciente cerrar a mandíbula enquanto isso. A gente tem que observar a força de contração muscular. Em seguida, a gente pede para o paciente mover a mandíbula para os lados, e a dificuldade para cerrar a mandíbula ocorre na fraqueza do músculo masseter. E a dificuldade para mover a mandíbula para o lado oposto ocorre na fraqueza do músculo pterigoide lateral. E assim a gente vai observar a ação desses músculos, que é o teste do componente motor do nervo trigêmeo. O segundo teste vai ser do componente sensitivo do trigêmeo. Nesse teste, que a gente vê aqui nessa imagem, os olhos do paciente devem estar fechados. A gente vai tocar o rosto do paciente com um objeto de ponta romba para testar o tato, e com outro objeto de ponta aguda, a gente também toca o rosto do paciente para testar a dor. E as áreas sugeridas estão assinaladas por círculos aqui. Então a gente vai tocar o rosto do paciente na testa, na região malar e na mandíbula. E a gente vai alternando entre os dois objetos, solicitando ao paciente que informe se a ponta é fina ou romba, comparando esse lado com o outro lado do rosto. E por último, a gente tem um teste do reflexo corneano, ou córneo palpebral. E a gente vai pedir para que o paciente olhe para cima e para o lado oposto ao nosso. E a gente vai encostar a ponta do algodão bem levemente na córnea, não apenas na conjuntiva. A gente vai encostar bem levemente na córnea, e é importante que a gente faça esse movimento de aproximação fora da linha de visão do paciente.
sem ele ver e sem tocar os cílios dele. E ao ser estimulado, o esperado é que o paciente feche o olho. Nesse reflexo, o trigêmeo é a via aferente e o nervo facial é a via eferente. E quando existem lesões do nervo trigêmeo ou do facial, o paciente não pisca. Então, vimos um pouquinho aqui do exame físico do nervo trigêmeo. Vamos ver agora o sexto par craniano, o nervo abducente. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma vista dorsal do tronco encefálico. A gente consegue ver, então, o trajeto inicial do nervo abducente. E as fibras do nervo abducente, elas surgem de um núcleo com o mesmo nome, que é o núcleo do nervo abducente, que a gente consegue ver logo aqui. Então, esse núcleo ele está localizado mais dorsalmente naquela estrutura que a gente viu antes, no assoalho do quarto ventrículo, que se chama colículo do facial. O colículo do facial é uma elevação na eminência medial do assoalho do quarto ventrículo, onde a gente vai ter internamente a ele o núcleo do nervo abducente aqui no colículo facial. E observando essas outras imagens agora, a gente também consegue ver o núcleo do nervo abducente logo aqui. Aqui tem um outro também. Então, o núcleo do nervo abducente está aqui. E desse núcleo saem as fibras que vão percorrer a ponte ventralmente e em direção inferior. Então, a gente consegue ver que do núcleo saem as fibras do nervo abducente, que percorrem a ponte em uma direção anterior e inferior. E essas fibras elas vão sair lá pelo sulco bulbopontino, mais especificamente entre a ponte e a pirâmide bulbar. E após emergir pelo sulco bulbopontino, o nervo abducente ele vai perfurar a dura mater da porção superior do clivo e ele segue um trajeto dentro do seio cavernoso. Ou seja, assim que o nervo abducente sai da ponte, ele vai ter um trajeto ali dentro do seio cavernoso. E ele vai passar lateralmente a carótida interna, então ele está bem próximo da artéria carótida interna. Isso tem uma importância clínica muito grande, pois em aneurismas de carótida interna, eles podem comprimir o nervo abducente nesse caminho, por ele estar ali muito próximo dela. Isso pode gerar distúrbios típicos dos movimentos do globo ocular. E reparem que não somente o abducente passa dentro do seio cavernoso, a gente também tem o nervo óculo-motor e alguns ramos do trigêmeo, como o ramo oftálmico e o ramo maxilar. E logo depois do trajeto dentro do seio cavernoso, o nervo abducente entra na órbita pela fissura orbital superior. Então, o nervo abducente vai passar por aqui, assim como os nervos óculo-motor e trocular, que também são nervos motores. Então, todos esses nervos eles vão se distribuir aos músculos extrínsecos do olho, que na aula de mesencéfalo eu vou falar mais deles depois. Então, existem vários músculos extrínsecos, e nesse caso, o músculo reto lateral ele é inervado pelo nervo abducente, que tem fibras eferentes somáticas. Então, basicamente, o que a gente tem que saber é que o nervo abducente inerva o músculo reto lateral. O músculo reto lateral ele é responsável pelo movimento de abdução do olho. A abdução, basicamente, é a movimentação lateral do bulbo ocular. E com relação à inervação dos músculos extrínsecos do bulbo ocular, já adiantando um pouco o conteúdo, basta a gente saber que o reto lateral é inervado pelo nervo abducente e que o oblíquo superior é inervado pelo nervo troclear. E todos os outros músculos que sobram são inervados pelo nervo oculomotor. Foi assim que eu decorei. Então, o músculo reto lateral é o abducente e o músculo oblíquo superior é o nervo troclear. E o resto que sobrou é do oculomotor. Se você decorar esses dois nervos, você já sabe o resto daí. E aqui a gente tem mais algumas imagens para relembrar da anatomia do músculo reto lateral. E nessa outra imagem, a gente consegue ver os movimentos
dos músculos oculares extrínsecos, e no caso do reto lateral a gente tem o movimento de abdução. E com relação à semiologia, a gente vai ver o exame físico do nervo abducente na próxima aula, quando eu falar dos nervos oculomotor e troclear, porque a gente estuda esses três nervos em conjunto, pois eles inervam todos os músculos do olho, né? Outra coisa importante agora é, caso o paciente tiver uma lesão do nervo abducente, se tiver essa lesão no nervo abducente, vai causar uma paralisia do músculo reto lateral do mesmo lado da lesão. Isso vai impedir o movimento do olho em direção lateral, que é o movimento de abdução. Então, como o olho não afetado ele se move normalmente, os movimentos dos dois olhos deixam de ser conjugados. E por causa disso, os raios luminosos que vêm de um objeto, eles vão incidir em partes não simétricas das retinas dos dois olhos. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso significa que a luz ela não incide mais simetricamente nas retinas. Numa retina vai estar incidindo em um ponto e na outra retina vai estar incidindo em outro ponto. E, consequentemente, o indivíduo vai ver duas imagens no objeto. E esse fenômeno de ver duas imagens no objeto se chama diplopia. Ou seja, a diplopia nada mais é do que a presença de uma visão dupla relatada pelo paciente. Além disso, nas lesões de nervo abducente, há um desvio do bulbo ocular em direção medial, que se chama estrabismo convergente. Esse estrabismo convergente também pode ser chamado de esotropia. Então, fisiologicamente, o olho ele fica contrabalanceado, alinhado, quando os músculos reto lateral e reto medial eles estão normais. Com a paralisia do nervo abducente, o reto lateral para de fazer a abdução e o reto medial continua fazendo sua função normalmente. E isso vai acabar levando o bulbo ocular em direção medial. Com a paralisia do reto lateral, isso meio que desequilibra o olho, digamos assim, fazendo com que o reto medial puxe o bulbo ocular em direção medial. E o próximo nervo é o nervo facial, o sétimo par craniano. Então aqui a gente tem uma imagem de uma secção transversal ao nível dos núcleos do nervo facial, do nervo abducente também. A gente consegue ver o quarto ventrículo aqui, o colículo facial. Então, primeiro a gente vai ver o trajeto do nervo facial, para a gente entender um pouquinho melhor. O nervo facial, basicamente, ele é composto por três núcleos. Ele tem um núcleo motor principal, que a gente consegue ver aqui. Ele tem um núcleo parasimpático e um núcleo sensitivo. Então tem que saber que o nervo facial ele tem três núcleos. Um núcleo motor, outro núcleo parasimpático e um núcleo sensitivo. E o núcleo parasimpático ele é dividido, ele é formado pelo núcleo salivatório superior e pelo núcleo lacrimal. São esses dois núcleos. E a parte sensitiva é formada pela parte superior do núcleo do trato solitário. Então são esses núcleos aqui. A gente tem que lembrar que o nervo facial ele tem uma raiz motora, como a gente viu, e tem uma raiz sensitiva que se chama nervo intermédio. Então, observando agora o núcleo motor principal, primeiramente, as fibras da raiz motora do nervo facial elas vão percorrer a ponte dorsalmente, elas vão chegar medialmente ao núcleo do nervo abducente e vão contornar ele. Essas fibras passam abaixo do colículo facial, no assoalho do quarto ventrículo, e depois de contornar o núcleo do nervo abducente, as fibras da raiz motora elas vão percorrer a ponte anterior e inferiormente, como a gente pode ver aqui. E elas vão sair lá do tronco pelo sulco bulbopontino. E além dessa raiz motora, existe o nervo intermédio, como falei antes, que é aquela parte sensitiva e visceral do nervo facial. E ela é formada por esses outros núcleos aqui. Então, depois que o nervo facial ele sai pelo sulco bulbopontino, na forma das duas raízes,
Essas duas raízes elas vão passar lateralmente na fossa posterior do crânio e vão entrar no meato acústico interno juntamente com o nervo vestíbulo coclear, na parte petrosa do osso temporal. Então, eu devo ter falado para vocês antes que o nervo facial ele sai do crânio pelo forame estilomastoideo, mas dentro do crânio, ele primeiramente vai entrar junto com o nervo vestíbulo coclear no meato acústico interno. Enquanto o nervo vestíbulo coclear ele vai entrar no meato e ele vai permanecer ali, ele não vai sair do osso temporal, o nervo facial ele vai seguir um trajeto um pouco diferente, um trajeto mais complexo, e depois vai sair lá pelo forame estilomastoideo. Então, aqui não dá para ver direito nesse desenho, mas o nervo facial, ele primeiramente chega na forma das duas raízes, ele chega como duas raízes, que é a raiz motora e a sensitiva, e essas raízes elas se fundem assim que entram no meato acústico interno. Então, assim que elas estão entrando aqui, elas se fundem. E no fundo do meato, o nervo ele entra no canal do nervo facial. Então tem um canal chamado canal do nervo facial, e ele vai seguir lateralmente através da orelha interna. E ao atingir a parede medial da cavidade timpânica, mais ou menos aqui, o nervo ele se expande formando o gânglio geniculado sensitivo, ou gânglio geniculado. Então pode ver que tem uma expansão do nervo aqui, ele descreve uma curva aguda para trás acima do promontório. Então o nervo tem esse trajeto curvo aqui, que depois ele continua seguindo ali. E na parede posterior da cavidade timpânica, o nervo facial ele segue um trajeto curvo, como a gente pode ver, e ele vai sair do crânio pelo forame estilomastoideo. Está localizado aqui. E aqui nessa vista inferior da base do crânio a gente consegue ver a localização do forame estilomastoideo, que está logo aqui. É esse pequeno forame aqui. E aqui vamos ver a distribuição do nervo facial, então. Aqui a gente consegue ver alguns núcleos, né? Aqui a gente tem aquele núcleo motor do nervo facial que eu falei antes para vocês. O núcleo motor, ele supre os músculos da expressão facial, os músculos auriculares, o músculo estapédio, o ventre posterior do músculo digástrico e também o músculo estiloioideo. A gente também tem o núcleo salivatório superior. Lembrando que o salivatório superior faz parte do parasimpático, né? E o núcleo salivatório superior, ele supre as glândulas salivares submandibulares e sublinguais e as glândulas nasais e palatinas também. A gente teria também o núcleo lacrimal, que não dá para ver nessa imagem, mas basicamente o núcleo lacrimal ele supre a glândula lacrimal. A gente também tem a parte sensitiva, o núcleo sensitivo, que na verdade é o núcleo do trato solitário. E esse núcleo sensitivo ele recebe fibras gustatórias dos 2/3 anteriores da língua, do assoalho da boca e também do palato. Basicamente é isso. E aqui a gente tem um esquema geral mostrando algumas divisões do nervo facial, só para a gente ver como que ele é, né? Aqui a gente tem aquele gânglio geniculado, que eu mostrei antes para vocês. E o nervo facial ele tem vários ramos, mas em relação às fibras do nervo facial, existem três tipos de fibras que são mais importantes clinicamente, que vocês vão ver lá no Ângelo Machado. Existem então as fibras eferentes viscerais especiais, que são fibras que vão para os músculos mímicos, os músculos estiloioideus e o ventre posterior do digástrico. A gente também tem as fibras eferentes viscerais gerais, agora, que são responsáveis pela inervação da glândula lacrimal, das glândulas submandibular e sublingual. E a gente também tem as fibras aferentes viscerais especiais. E essas fibras elas recebem impulsos gustativos nos 2/3 anteriores da língua, como eu falei para vocês. Esses impulsos seguem primeiramente pelo nervo lingual, como a gente vê aqui,
e a seguir esse nervo vai passar pro nervo corda do tímpano, que está logo aqui, que é esse pequeno nervo. Depois vai ganhar o nervo facial, vai passar pelo gânglio geniculado e vai passar pelo nervo intermédio, entrando pelo sulco bulbopontino, terminando lá nos núcleos específicos. Então a gente viu um esquema da anatomia do nervo facial antes, e agora a gente vai ver um pouco sobre as paralisias, né? A gente tem a paralisia central e a paralisia periférica. Em lesões do nervo facial, naquele trajeto dele do encéfalo até quando ele sai pelo forame estilomastoide, essas lesões elas podem resultar em uma paralisia total dos músculos da expressão facial na metade lesada. E isso consequentemente faz com que os músculos acabem perdendo o tônus, eles ficam flácidos, eles ficam mais fracos. E pelo fato de isso ocorrer com o músculo bucinador também, há frequentemente nos pacientes um vazamento de saliva pelo ângulo da boca do lado lesado. Então, a musculatura do outro lado, ela fica normal, e isso acaba causando um desvio da comissura labial para o lado normal, que fica bem evidente quando o indivíduo sorri. Esse tipo de paralisia que eu acabei de descrever se chama paralisia facial periférica. É a paralisia periférica. E é bem importante a gente saber distinguir essa das paralisias faciais centrais, ou seja, a gente tem que saber a diferença entre paralisia periférica e paralisia central. As paralisias faciais centrais, elas também podem ser chamadas de supranucleares e geralmente elas resultam de lesões do trato córtico-nuclear. Ou seja, as paralisias centrais, elas podem ser lesões lá do córtex cerebral, por exemplo. Então eu vou falar um pouco dessas diferenças para vocês agora. As paralisias periféricas, elas são homolaterais, ou seja, paralisias periféricas ocorrem do mesmo lado da lesão. Já as paralisias centrais, elas são contralaterais. As paralisias periféricas, elas acometem uma metade toda da face, então toda a metade da face é acometida, enquanto as paralisias centrais, elas vão se manifestar apenas nos músculos da metade inferior da face. As paralisias periféricas, elas são totais, enquanto nas centrais ainda pode haver a contração involuntária da musculatura mímica, como por exemplo uma manifestação emocional. E de forma geral, essas são as diferenças entre as paralisias periféricas e as paralisias centrais. E é importante a gente diferenciá-las, pois a paralisia central pode ser resultado de um AVC, por exemplo, enquanto a periférica pode ser causada por traumas ou infecções virais. Existe um tipo de paralisia facial periférica que é bastante comum, que se chama paralisia de Bell. A paralisia de Bell é uma paralisia facial periférica e ela é causada pelo vírus herpes simplex. Esse mesmo vírus, ele causa a herpes labial e a herpes genital. Então esse vírus ele pode atacar o nervo facial, fazendo com que ele se inflame e fique entumecido, fique inchado. Daí quando ele fica inchado, ele vai acabar ficando comprimido ali dentro dos ossos do crânio, e assim ele tem a sua capacidade de transmitir impulsos nervosos diminuída. A causa da paralisia de Bell é desconhecida, mas existem alguns eventos que interferem no sistema imunológico, como estresse, exposição ao frio, exposição solar prolongada, exercícios extenuantes, e tudo isso pode facilitar a reativação do vírus herpes simplex e favorecer o surgimento da paralisia facial, que no caso é a paralisia de Bell. E do ponto de vista semiológico, a gente nos interessa mais a parte motora do nervo facial. E essa parte ela se divide anatomicamente e clinicamente em dois ramos, que são o temporofacial e o cérvico-facial, que eles vão se distribuir para a musculatura mímica facial. E para fazer o exame do nervo facial, a gente examina a face, tanto em repouso como durante a conversa com o paciente.
A gente vai observar se existe assimetria das pregas nasolabiais, por exemplo. A gente vai observar se existem tics ou outros movimentos anormais da face. Aí depois a gente solicita ao paciente que ele enrugue a testa, a gente pede para ele elevar as duas sobrancelhas, depois fechar os olhos com força, de modo a não conseguir abri-los, como a gente pode ver na imagem. A gente pede para o paciente fazer isso e a gente vai tentar verificar a força muscular ao tentar abri-los. Depois a gente pede para o paciente mostrar os dentes superiores e inferiores, a gente pede para ele sorrir, encher de ar as bochechas e basicamente esse seria o exame da parte motora. Da parte sensitiva, a gente tem que lembrar que o nervo intermédio ele tem um ramo chamado corda do tímpano, que recolhe impressões gustativas dos 2/3 anteriores da língua. E às vezes, em alguns casos de paralisia facial periférica, é possível o paciente relatar alguma anormalidade da gustação. E para isso, a gente pode empregar algumas soluções saturadas, com sabores doce, amargo, salgado e ácido, que vão que podem ser colocados na língua do paciente para ser identificados por ele. E ele vai identificar se ele está sentindo doce, amargo, salgado. E é uma outra forma de a gente avaliar essa parte sensitiva. E vamos para o último nervo dessa aula agora, que é o nervo vestíbulo coclear, o oitavo par craniano. O nervo vestíbulo coclear, ele é um nervo exclusivamente sensitivo. Como eu falei antes para vocês, ele penetra na porção lateral do sulco bulbopontino, entre o nervo facial e o flóculo do cerebelo, naquela região denominada ângulo ponto cerebelar, e juntamente com o nervo facial e o intermédio, eles vão ocupar o meato acústico interno, lá na porção petrosa do osso temporal. E o nervo vestíbulo coclear, ele tem uma parte vestibular e uma outra parte coclear, que embora formem um tronco comum, essas duas partes têm origem, funções e conexões diferentes. E basicamente a gente precisa saber que a parte vestibular tem fibras que se originam do gânglio vestibular, conduzindo impulsos relacionados com o equilíbrio, que são originados em receptores da porção vestibular do ouvido interno. E por outro lado, a gente tem a parte coclear, que possui fibras do gânglio espiral, que conduzem impulsos relacionados com a audição, originados lá no órgão de corte, o órgão espiral, que é o receptor da audição, que está situado ali na cóclea. Então aqui a gente tem uma imagem boa do néter, da anatomia do nervo vestíbulo coclear. E quando o nervo vestíbulo coclear entra no meato acústico interno logo aqui, a gente vê que ele se divide em dois troncos. Ele tem um tronco anterior, que é o nervo coclear, e um tronco posterior, um tronco que se chama nervo vestibular. No nervo vestibular, os corpos de neurônios eles residem no gânglio vestibular, que a gente vê logo aqui. Então esse é o gânglio vestibular. E seus processos periféricos, eles inervam as máculas do utrículo, do sáculo e das cristas ampulares dos canais semicirculares. Ou seja, o nervo vestibular está inervando todas essas estruturas que estão logo aqui. E seus axônios vão viajar para o sistema nervoso central pelo nervo vestibular, chegando ali no ângulo ponto cerebelar e terminando no complexo nuclear vestibular, em todos esses núcleos vestibulares logo aqui. Já o nervo coclear, ele vai conectar o órgão espiral aos núcleos cocleares e alguns outros do tronco encefálico. E o nervo coclear ele se situa inferiormente ao nervo facial que está passando aqui por cima dele. Então, depois que o nervo vestibular e o coclear estão saindo do meato acústico interno, eles vão se unir formando um fascículo comum, que é o nervo vestíbulo coclear. Então, ele sai do meato acústico interno em um fascículo comum. Então, no exame físico do nervo vestíbulo coclear, a gente vai avaliar a capacidade auditiva pelo teste do sussurro, primeiramente.
Se a gente perceber que existe uma perda auditiva, a gente tem que saber se essa perda é de condução ou sensorineural, que também pode ser chamada de neurosensorial. A perda auditiva por condução é devido ao comprometimento da transmissão do som pelo ar. Ou seja, quando é uma perda de condução, isso sugere que existe uma desordem, por exemplo, ali na orelha externa, na orelha média, de algumas estruturas como os ossículos. Então poderia ser algo do tipo assim. E quando é uma perda sensorineural, é devido a uma lesão do ramo coclear do nervo vestíbulo coclear. Ou seja, quando é sensorineural, isso sugere que é uma desordem do próprio nervo ali, da condução do nervo coclear. Então a gente vai pesquisar a condução aérea e a condução óssea, usando o teste de Rini e o teste de Weber. São dois testes. Lembrando que a perda auditiva por condução é quando tem um comprometimento da transmissão pelo ar. Então, como que são esses testes? Para o teste de Rini, a gente vai precisar primeiramente de um diapasão. Depois a gente estimula esse diapasão e a gente vai encostar ele perpendicularmente no processo mastoide do paciente, mais ou menos aqui. Ele vai estar vibrando e o paciente deve avisar quando deixar de ouvir o zumbido. E ainda com o diapasão vibrando, a gente aproxima ele da orelha e pergunta se o paciente ainda ouve o zumbido. Então, o normal é que o tempo de percepção aérea seja maior que o tempo de percepção óssea. Então, o paciente deve escutar o zumbido aqui do lado da orelha por mais tempo do que no osso. Então, quando a gente tem uma condução óssea maior do que a condução aérea, isso sugere, é uma evidência de uma perda por condução. E a gente também tem o teste de Weber, que é esse outro teste aqui. Ele também tem como função avaliar a audição do paciente por meio de um diapasão. A gente estimula esse diapasão e a gente coloca ele mais ou menos aqui no topo do crânio, ou pode ser no meio da testa também. E assim que a gente fizer isso, a gente pergunta para o paciente em qual orelha o som é escutado melhor. Se é do lado direito ou do lado esquerdo. E esse teste ele também pode detectar uma perda auditiva de condução ou sensorineural. Se for de condução, o som será mais ouvido na orelha afetada, pois o som será transmitido diretamente pelos ossos do crânio e não pela orelha. Então, se for de condução, o som é escutado melhor na orelha afetada, porque vai passar diretamente pelos ossos do crânio. E se for uma perda sensorineural, o som será mais intenso na orelha não afetada, pois a orelha afetada ela absorve menos som, obviamente. Então esses testes eles ajudam a gente a identificar essa causa da perda auditiva. E agora vamos ver a parte da microscopia da ponte, voltando a falar da ponte mais especificamente agora. Então, primeiramente, você não precisa decorar tudo isso aqui de cara, porque em pouco tempo depois você pode acabar esquecendo, é muito fácil de esquecer esse conteúdo. Então, o que que a gente precisa saber de mais importante? A gente tem que entender que na ponte, assim como no bulbo, a ponte ela pode ser dividida em uma parte de substância cinzenta e branca. Então, primeiramente, tem que saber isso. Que a ponte ela tem uma substância cinzenta dela e também tem uma substância branca. E aqui nesse caso eu estou mostrando a parte da substância cinzenta. Então a substância cinzenta, ela basicamente são os núcleos. Tudo que é núcleo ali é substância cinzenta. Então a gente tem os núcleos e nervos cranianos, a gente tem a substância cinzenta própria da ponte. Então as substâncias cinzentas são os núcleos, e tem vários,
que eu mostrei para vocês antes. Tem os núcleos do nervo facial, o núcleo do nervo abducente, do trigêmeo, são vários. Então, sabendo isso assim de forma bem geral, é o mais importante. E além da substância cinzenta, a gente tem agora a substância branca, que é a outra parte. A substância branca, ela é basicamente formada pelas fibras longitudinais e as fibras transversais. Então basta saber isso, que tem as fibras longitudinais e as fibras transversais. Aí vão ter todos aqueles tratos, as vias ascendentes e descendentes, que vão até a medula e diversas regiões do sistema nervoso central. Então a gente tem a substância cinzenta, a substância branca, e além delas a gente tem uma formação reticular, que está preenchendo um espaço muito grande ali no tronco encefálico. Então eu vou começar a parte da microscopia agora. Essa é uma parte que parece ser bem complexa, porque realmente tem muitas estruturas localizadas aqui, muita informação, só que é uma parte que eu gosto bastante porque é aqui que a gente começa a entender melhor as coisas, como elas estão localizadas, como estão distribuídas, e aqui as coisas começam a fazer mais sentido. E você não precisa decorar tudo, o importante é você entender como as coisas estão funcionando, como que elas estão localizadas. E começando então, aqui a gente tem um corte transversal da ponte ao nível da origem aparente do nervo trigêmeo. A gente também consegue ver uma parte do quarto ventrículo aqui. E de forma geral, a ponte ela é formada por uma parte ventral, que também é conhecida como base da ponte, sendo aquela região que eu mostrei na macroscopia, aquela região anterior e mais globosa da ponte. Então a gente tem uma parte ventral, que é essa parte aqui, que é conhecida como base da ponte. E a ponte é formada também por uma parte dorsal, conhecida como tegmento da ponte. Então a gente consegue ver o tegmento da ponte logo aqui. O tegmento da ponte ele tem uma estrutura muito semelhante ao bulbo e ao tegmento do mesencéfalo. E por outro lado, a base ela já tem uma estrutura bem diferente das outras áreas do tronco encefálico. Então, comparando a ponte com outras áreas do tronco, o tegmento é muito semelhante e a base da ponte já é bem diferente. E como é que a gente faz para delimitar o que é base da ponte e tegmento da ponte? O que a gente faz para... Onde que está esse limite, né? Então, no limite entre o tegmento e a base da ponte, a gente tem um conjunto de fibras mielínicas de direção transversal, conhecida como corpo trapezoide. Então, a gente consegue ver o corpo trapezoide logo aqui. Então, mais ou menos aqui seria o limite entre o que é base da ponte e tegmento da ponte. E a gente vai estudar o corpo trapezoide como parte do tegmento. Então, a base da ponte é uma área própria da ponte que não tem correspondência com outras áreas do tronco. E na base da ponte a gente vai dividir ela em fibras longitudinais, fibras transversais e os núcleos pontinos. Então, na base a gente tem fibras longitudinais, fibras transversais e também núcleos pontinos. Das fibras longitudinais, a gente tem o trato córtico-espinhal passando aqui. Então, a gente tem o trato córtico-espinhal, que tem fibras que saem do córtex cerebral e vão até os neurônios motores da medula espinhal. O trato córtico-espinhal na ponte, ele tem vários feixes dissociados, não sendo compacto como ele é lá na pirâmide do bulbo. Além desse trato, a gente tem o trato córtico-nuclear, que tem fibras que saem do córtex cerebral e vão até os núcleos motores de nervos cranianos, que no caso da ponte são os núcleos do facial, do trigêmeo, do abducente. E por último, das fibras longitudinais da base da ponte, a gente tem o trato córtico-pontino, que é formado por fibras que se originam em diversas áreas do córtex cerebral. Elas vão fazer sinapse com os neurônios dos núcleos pontinos.
Então, essas são as fibras longitudinais da base da ponte: o trato córtico-espinhal, trato córtico-nuclear e trato córtico-pontino, que são esses tratos que estão aqui. É importante você saber que esses tratos existem ali nessa região da ponte, pois caso houver uma lesão da base da ponte, a gente vai ter possivelmente uma lesão desses tratos, que consequentemente vão causar algum problema nos movimentos do corpo, por exemplo, algum problema da motricidade. E na base da ponte, além das fibras longitudinais que vimos agora, a gente tem as fibras transversais e os núcleos pontinos. Os núcleos pontinos são pequenos aglomerados de neurônios dispersos em toda a base da ponte e nele fazem sinapse as fibras corticopontinas. Então aqui a gente tem os núcleos pontinos que estão localizados mais ou menos aqui. E nesses núcleos pontinos fazem sinapse as fibras corticopontinas. Os axônios dos neurônios dos núcleos pontinos constituem as fibras transversais da ponte, ou também conhecidas como fibras pontinas ou pontas cerebelares. E essas fibras, elas têm direção transversal, elas cruzam o plano mediano e vão até o cerebelo através do pedúnculo cerebelar médio de cada lado. Então, aquelas fibras de direção transversal que eu mostrei antes para vocês na parte da macroscopia são essas fibras aqui. Então, vão ter várias fibras transversais da ponte, fibras aqui pontinas ou pontos cerebelares que vão até o pedúnculo cerebelar médio e vão até o cerebelo através desse pedúnculo, formando aquele braço da ponte. Então, tudo isso que a gente viu até agora nessa imagem é a base da ponte ou parte ventral da ponte. E depois do corpo trapezoide, aqui no corpo trapezoide mesmo, dele posteriormente a gente tem o tegmento da ponte. O tegmento da ponte, ele é parecido com o tegmento do mesencéfalo, que depois vamos ver que eles são contínuos. E na parte dorsal, ou tegmento da ponte, a gente tem fibras ascendentes, fibras descendentes, fibras transversais. A gente tem uma substância cinzenta homóloga à da medula, que são os núcleos dos nervos cranianos, do óculo motor, do trigêmeo, abducente facial e vestíbulo coclear. Existe também a substância própria da ponte e uma formação reticular. Então, nessa parte dorsal a gente tem muita coisa, são várias fibras, núcleos, e aquela divisão de substância cinzenta e branca vai facilitar você esquematizar seu estudo depois. Então é importante você depois voltar naquele slide para você ter uma noção de como, do que é cada estrutura, onde está localizada. Então a gente vai ver agora todas essas estruturas, só que de uma forma um pouco diferente da que a gente viu no bulbo, para tentar ficar um pouco mais fácil. A gente vai ver primeiro os núcleos e o sistema de fibras, os sistemas de fibras relacionados com os nervos cranianos da ponte. Então, na ponte a gente tem os nervos vestíbulo coclear, facial, abducente e trigêmeo. E a gente vai ver de cada nervo os núcleos e as fibras que estão relacionadas a esses núcleos de nervos cranianos. Então, a gente vai ver os núcleos dos nervos cranianos da ponte e as fibras relacionadas a eles. E, primeiramente, a gente vai começar agora pelo. A gente vai ver os núcleos do nervo vestíbulo coclear. Então, sobre o nervo vestíbulo coclear, a gente sabe que ele tem fibras sensitivas de sua parte coclear, que vão terminar lá nos núcleos cocleares, e também tem a parte vestibular, que termina nos núcleos vestibulares da ponte. Então, a gente vai ver os núcleos do nervo vestíbulo coclear e também suas conexões. Então, primeiramente, a gente tem essa imagem do Ângelo Machado, que, olhando assim de cara, é um pouco complexa, né? Mas depois que a gente entender nessa imagem, eu vou mostrar um esquema que facilita bastante a gente entender. Então, os núcleos cocleares são dois. São dois núcleos cocleares. Existe um núcleo que é dorsal
e outro que é ventral. Então, cadê? Aqui o núcleo coclear ventral e o dorsal. Existem esses dois núcleos que se localizam ali no nível do pedúnculo cerebelar inferior. Nesses dois núcleos terminam as fibras que constituem a porção coclear do nervo vestíbulo coclear, e são prolongamentos centrais dos neurônios sensitivos do gânglio espiral situado na cóclea. Então, lá do gânglio espiral da cóclea, saem esses neurônios e vão fazer sinapse nos núcleos cocleares dorsal e ventral. Então, a maioria dessas fibras que se originam nos núcleos cocleares dorsal e ventral, depois elas vão cruzar para o lado oposto. Então, tem fibras que surgem desses núcleos, a maioria delas vai cruzar para o lado oposto, e isso vai formar o corpo trapezoide que a gente falou dele antes. Então, essas fibras que saem dos núcleos cocleares, algumas seguem ipsilateralmente, ou seja, seguem pelo mesmo lado, e algumas cruzam para o lado oposto, formando as fibras do corpo trapezoide. Depois, essas fibras elas vão contornar o núcleo olivar superior, elas sobem cranialmente para formar o leminisco lateral. Do leminisco lateral, essas fibras elas formam o colículo inferior, lá no mesencéfalo, e do colículo inferior, esses impulsos seguem para o corpo geniculado medial, que a gente consegue ver aqui. Então é importante a gente observar também que muitas fibras originadas dos núcleos cocleares sobem no leminisco lateral do mesmo lado, ou terminam nos núcleos olivares do mesmo lado. Embora tenham fibras que cruzam e seguem todo esse trajeto, algumas seguem pelo mesmo lado. Então é importante a gente observar isso. Então, através da cóclea, os impulsos nervosos são levados até o córtex cerebral, são levados lá para o córtex cerebral, onde vão ser interpretados. E nesse caso, os impulsos finais chegam no córtex auditivo, lá nas áreas 41 e 42 de Brodmann, situado aqui no giro temporal transverso anterior. Então a via auditiva, ela apresenta componentes cruzados e não cruzados, ou seja, o hemisfério cerebral de um lado recebe informações auditivas dos dois ouvidos. Então, revisando mais uma vez, essa daqui é a parte coclear do nervo vestíbulo coclear. Então a gente tem as fibras que vêm lá do gânglio espiral, lá da cóclea, e vão vir aqui para os núcleos cocleares. De forma genérica, assim, núcleos cocleares. Dos núcleos cocleares vão sair fibras que vão passar pelo leminisco lateral do mesmo lado, só que a maioria vai cruzar para o lado oposto, formando o corpo trapezoide. Depois essas fibras sobem cranialmente, vão formar o leminisco lateral contralateral, depois elas vão para o colículo inferior, para o corpo geniculado medial e vão terminar lá no córtex auditivo. Então, basicamente é isso. Só que se fica um pouco complexo entender essa via auditiva, a gente tem um esquema que facilita um pouco mais isso. Então aqui a gente tem um esquema bem mais tranquilo para a gente entender. Primeiramente a gente tem os neurônios que saem da cóclea, lá do gânglio espiral. E esses neurônios eles vão até os núcleos cocleares, que estão aqui. No caso a sigla em inglês, né? Os núcleos cocleares. Dos núcleos cocleares, as fibras elas podem seguir ipsilateralmente, ou seja, do mesmo lado, direto para o leminisco lateral do mesmo lado, ou elas cruzam para o lado oposto, formando o corpo trapezoide, e depois formando o leminisco lateral do lado oposto. Então, dos núcleos cocleares, as fibras seguem pelo leminisco lateral do mesmo lado ou do lado oposto. Que a gente tem aqui, leminisco lateral. Depois as fibras elas fazem sinapse no colículo inferior do mesencéfalo que está aqui.
os colículos inferiores do mesencéfalo. Em seguida, vão para o corpo geniculado medial lá no tálamo. E por fim chegam ao córtex auditivo, que está logo aqui. Então, esse aqui é um esquema bem mais tranquilo para a gente entender. E toda a via auditiva passa pela ponte, pelo mesencéfalo, pelo tálamo, pelo telencéfalo. Isso aqui é tudo bem resumido, assim. Depois a gente vai estudar essa via auditiva melhor, assim, para a gente entender de uma maneira mais completa, né? Então a gente viu a parte coclear, do nervo vestíbulo coclear, e bastante coisa da via auditiva. Agora a gente vai ver a parte vestibular. A gente vai ver os núcleos vestibulares e suas conexões. Então, os núcleos vestibulares, eles se localizam no assoalho do quarto ventrículo, naquela área vestibular que eu mostrei antes para vocês. Então, lá na macroscopia, no assoalho eu falei de uma parte triangular que internamente correspondia aos núcleos vestibulares. Os núcleos vestibulares, eles são 4 núcleos. A gente tem o núcleo vestibular superior, núcleo vestibular lateral, o medial e o inferior. Cada um desses núcleos tem suas próprias conexões, mas a gente acaba estudando eles em conjunto como se fosse apenas um núcleo. Os núcleos vestibulares, eles recebem impulsos que se originam na parte vestibular do ouvido interno e que informam sobre a posição e os movimentos da cabeça. Esses impulsos passam pelo gânglio vestibular, que também mostrei para vocês antes, e chegam aos núcleos vestibulares. Então, os prolongamentos desses neurônios do gânglio vestibular formam a parte vestibular do nervo vestíbulo coclear. Outra coisa importante é que também chegam aos núcleos vestibulares fibras do cerebelo relacionados com a manutenção do equilíbrio. A gente vai ver mais sobre isso na aula de cerebelo, quando eu falar das conexões do vestíbulo-cerebelo, que faz parte da divisão funcional do cerebelo. Então, existem algumas fibras que fazem conexão com os núcleos vestibulares que vamos ver agora. A gente tem o fascículo vestíbulo cerebelar, que a gente vê aqui. Então, o fascículo vestíbulo cerebelar ele é formado por fibras que vão terminar lá no córtex do espinocerebelo. Temos também o fascículo longitudinal medial aqui, que ele está envolvido em reflexos que permitem ao olho se ajustar aos movimentos da cabeça. As informações sobre a posição da cabeça chegam a esse fascículo pelas conexões com os núcleos vestibulares. Então, tem várias conexões dos núcleos vestibulares com esse fascículo longitudinal medial. A gente também tem o trato vestíbulo espinhal, que tem fibras que levam impulsos aos neurônios motores da medula, sendo bem importantes para a manutenção do equilíbrio. E por último, que não dá para ver nessa imagem, a gente tem as fibras vestíbulo-talâmicas, que são impulsos dos núcleos vestibulares, que começam dos núcleos vestibulares e vão até o tálamo, e depois seguem para o córtex. Mas não se sabe ao certo as funções dessas fibras vestíbulo-talâmicas. Então aqui a gente tem os núcleos dos nervos facial, o núcleo do nervo abducente, suas conexões. A gente já viu bastante quando a gente falou do nervo facial e do abducente. Já vimos muita coisa, mas vamos revisar novamente para a gente ir seguindo a ordem da explicação. Aqui a gente tem um desenho mostrando as relações do nervo facial com o núcleo do nervo abducente. Então aqui seria aquele corte transversal da ponte passando pelo colículo facial. Esse desenho é praticamente a mesma representação que eu mostrei para vocês nos slides 26 e 32, se vocês quiserem voltar um pouco antes. Então esse desenho aqui do Ângelo Machado é um pouquinho mais difícil de entender, mas a gente ainda consegue ver melhor, assim. Então a gente consegue ver aqui os núcleos do nervo facial,
e o núcleo do nervo abducente. O núcleo do nervo facial, o núcleo motor, né? E o núcleo do nervo abducente. Então, as fibras que emergem do nervo facial, elas têm um trajeto dorsomedial, depois se encurvam em direção cranial e em seguida contornam lateralmente o núcleo do nervo abducente. Essa relação das fibras do nervo facial contornando o núcleo do abducente contribui para a formação do colículo facial no assoalho do quarto ventrículo, que é aquela elevação que mostrei para vocês várias vezes já. Essa curvatura das fibras do nervo facial constitui o joelho interno do nervo facial, ou o joelho do nervo facial, que eles chamam. Depois que essas fibras seguem lateralmente, elas vão percorrer um pouquinho mais caudalmente, mais inferiormente, e vão emergir pelo sulco bulbopontino. Então a gente tem o nervo facial logo aqui. E é importante a gente saber dessas relações, pois lesões nessa região aqui pode afetar todas essas estruturas que estão bem próximas. Então, a gente tem dois outros núcleos agora que fazem parte do nervo intermédio. Então, o nervo intermédio tem dois núcleos, que são o núcleo salivatório superior e também tem o núcleo lacrimal, que não dá para ver nessa imagem. E esses núcleos eles fazem parte do sistema nervoso parasimpático e dão origem a fibras pré-ganglionares que emergem pelo nervo intermédio e conduzem impulsos para a inervação das glândulas submandibular, sublingual e lacrimal. Então, agora a gente tem os núcleos do nervo trigêmeo, novamente, e suas conexões, e a gente vai ver isso de forma mais detalhada. Então, o nervo trigêmeo, como eu falei antes para vocês, ele tem 4 núcleos, e esses 4 núcleos dele não estão restritos à ponte, eles estão em outras regiões do tronco encefálico também. Então, a gente tem 3 núcleos sensitivos, que são o núcleo do trato espinhal, o núcleo sensitivo principal e o núcleo do trato mesencefálico. E por último, o quarto núcleo é o núcleo motor do nervo trigêmeo. Aqui nesse desenho da secção transversal a gente consegue ver o núcleo motor também, que está localizado mais medialmente. E mais lateralmente a gente tem o núcleo sensitivo principal do nervo trigêmeo. E o núcleo sensitivo principal, como a gente pode ver nessa imagem da esquerda aqui, nesse desenho do Netter, ele é basicamente uma continuação do trato espinhal do nervo trigêmeo. Então ele tem essa continuação, ele se expande e forma esse núcleo sensitivo principal. E depois, a partir do núcleo principal, ele vai se estender cranialmente para formar o núcleo do trato mesencefálico, acompanhado pelas fibras do trato mesencefálico do trigêmeo. Então, o núcleo motor ele vai originar fibras para os músculos mastigadores e os demais núcleos, os 3 núcleos sensitivos, eles recebem impulsos relacionados com a sensibilidade somática geral de grande parte da cabeça. Então a gente viu praticamente tudo sobre os núcleos dos nervos cranianos. Já vimos tudo, muita coisa. E agora a gente vai ver as fibras longitudinais do tegmento da ponte. Então lá no tegmento da ponte existem fibras longitudinais ascendentes que se originam no bulbo, na medula e no cerebelo. E a gente vai ver essas fibras agora. Aqui a gente tem um esquema de uma secção transversal da ponte, uma parte mais cranial do assoalho do quarto ventrículo, já que a gente já consegue ver o aqueduto cerebral. Então, a gente tem, assim como no bulbo, o leminisco medial aqui na ponte. Porém, na ponte, o leminisco medial ele ocupa uma faixa de disposição transversal, como a gente pode ver aqui. Essas fibras do leminisco medial, elas cruzam perpendicularmente as fibras do corpo trapezoide.
e depois sobem e terminam lá no tálamo. Então a gente tem as fibras do corpo trapezoide ali mais caudalmente, e o lemnisco medial está passando perpendicularmente a elas, subindo em direção ao tálamo. Então vamos relembrar a origem do lemnisco medial, né? A gente tem os fascículos grácil e cuneiforme, que sobem lá pela medula, no bulbo, e terminam fazendo sinapse nos núcleos grácil e cuneiforme. Desses núcleos saem as fibras arqueadas internas, que elas mergulham ventralmente, depois elas cruzam o plano mediano formando o lemnisco medial de cada lado. Então, o lemnisco medial ele tem um trajeto cranial até o tálamo. E além do lemnisco medial, a gente tem também um lemnisco espinhal, que basicamente é formado pela união dos tratos espinotalâmico lateral e espinotalâmico anterior. Então, o lemnisco espinhal é formado pelos tratos espinotalâmico lateral e espinotalâmico anterior. E por último, das fibras longitudinais do tegmento da ponte, a gente tem o pedúnculo cerebelar superior. Pedúnculo cerebelar superior que no limite com o mesencéfalo, as fibras do pedúnculo cerebelar superior começam a decussar. Elas cruzam para o lado oposto. E os pedúnculos cerebelares superiores, eles constituem o mais importante sistema de fibras eferentes do cerebelo. Então, no pedúnculo cerebelar superior, a gente vai ter muitas fibras eferentes ali pro cerebelo. A gente está quase terminando a aula agora. Só vou falar rapidinho da formação reticular da ponte. Então, na formação reticular da ponte, a gente tem duas coisas que são importantes a gente saber. São duas estruturas. A gente tem o locus ceruleus, que é aquela região lá do assoalho do quarto ventrículo, que eu mostrei para vocês, que ela é uma região um pouco mais escurecida, que ela contém os neurônios mais ricos em noradrenalina do encéfalo. E além do locus ceruleus na ponte, a gente também tem os núcleos da RAF. Os núcleos da RAF estão situados na linha média do tronco encefálico e eles contêm neurônios ricos em serotonina. E de forma bem geral, essas estruturas elas estão envolvidas na modulação da atividade do córtex cerebral. Eu ainda pretendo estudar mais essa parte e depois vou tentar gravar uma aula só de formação reticular. E por último, é uma parte mais tranquila agora, a gente vai ver a vascularização arterial da ponte. E talvez para a próxima aula eu vou tentar falar da vascularização venosa do tronco cefálico, só que eu não sei se isso tem uma importância clínica muito grande. Mas vou dar uma pesquisada, daí eu trago para vocês. Então podemos ver que a ponte ela é irrigada pela artéria basilar e por dois ramos principais dela, que são a AICA, a artéria cerebelar inferior anterior, e a artéria cerebelar superior. Então, basicamente, é o sistema posterior que irriga a ponte, desde as partes mais caudais até as partes mais superiores. A gente sabe que as duas artérias vertebrais elas se juntam para formar a artéria basilar no nível do sulco bulbopontino. Daí a base da ponte é irrigada pelos ramos paramedianos e circunferenciais da artéria basilar. Toda a base da ponte é irrigada basicamente pela artéria basilar. Essa irrigação da base da ponte ela é muito importante, pois ali a gente tem passando o trato córtico-espinhal e outros tratos que eu mostrei para vocês antes. A porção dorsolateral da parte caudal da ponte, aqui nesse corte de B2, ela é suprida pela AICA, pela artéria cerebelar inferior anterior, como a gente pode ver aqui. Então essa porção dorsolateral da parte mais caudal da ponte é suprida pela AICA. Na parte mais superior, a gente vai ter a artéria cerebelar superior e basicamente essa é a irrigação da ponte. A gente tem a artéria basilar irrigando
essa parte da base, um pouquinho mais lateral aqui, e na parte dorsolateral a gente tem a artéria cerebelar inferior anterior, e superiormente na ponte a gente tem a cerebelar superior. Então essa foi mais uma aula, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou correção deixem aí nos comentários e até a próxima aula, pessoal.